Com a chegada do Ancelotti, a seleção brasileira toma novos rumos. E aí eu decidi trazer para vocês num vídeo os principais jogadores da seleção brasileira e os principais jogadores estrangeiros que jogam aqui no Brasil. E essa discussão não está sendo falada nas grandes mídias, nas grandes mesas redondas do Brasil. Será que os jogadores que atuam no Brasil, que são estrangeiros, jogariam na seleção brasileira? E os jogadores da nossa seleção brasileira jogariam na seleção dos países onde eles jogam? Vamos ver esse vídeo e eu tenho certeza que a discussão vai ser muito boa. Então aproveite, já se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. E aí, então eu trouxe para vocês aqui as duas últimas convocações do Brasil, né? Os dois últimos jogos que o Brasil fez, que foi contra a Colômbia e contra a Argentina. Então aqui tá mais ou menos os times que jogaram, né? Então nós temos o Alisson, nós temos o Gerson, o Marquinhos, o Gabriel, nós temos o Bruno, tem o João Pedro, tem o Arana, Rafinha, Rodrigo, nós temos o Vini Júnior, nós temos aqui também, ó, na outra convocação, temos o Wesley, temos o Joelinton, temos o Murilo, o Marquinhos de novo aqui. Tem aqui vários jogadores que jogam na seleção brasileira e que jogam fora, tá? Então vamos começar aqui pela principal, né? Vamos pegar aqui que eu acho que seja a escalação principal do Brasil. Vamos começar pelo goleiro Alisson, certo? O Alisson, será que jogaria na seleção inglesa? Para mim hoje, tá? O Alisson até poderia, que é uma posição bem discutível se o Alisson jogaria ou não na seleção inglesa, né? Lembrando que o Alisson atua no Liverpool e hoje o goleiro da seleção inglesa é o Pickford. Então é um dos bons goleiros do mundo. Eu acho que o Alisson aqui tem briga, tá? O Alisson até poderia vir a jogar numa possível seleção inglesa. Mas, pra gente falar de Brasil, né, não podemos ficar só no exemplo do Alisson. Se vocês verem o jogo aqui contra a Argentina, quem jogou foi o Bento. E o Bento, sinceridade, não é um goleiro dos mais tops do mundo. E aí a gente vem pro Brasil, tá? Olhando para o Brasil, quem joga aqui no Brasil e é considerado pelos torcedores um bom goleiro até? O Rossi. O Rossi do Flamengo vem fazendo boas partidas e, sendo sincero, jogaria na seleção brasileira com tranquilidade. Poderia pegar o lugar do Alisson, do Ederson, do Bento, do Everton. Qualquer goleiro da seleção hoje que já foi convocado e já jogou pela seleção, o Rossi conseguiria jogar, tá? Voltando ali para a escalação da seleção brasileira, então nós temos agora, vamos para a zaga. Então nós tivemos aqui Marquinhos. O Marquinhos não jogaria na seleção francesa, tá? O Marquinhos que atua no PSG jamais jogaria na seleção francesa, tá? Não se compara a zaga da França hoje. O Marquinhos teria zero chance. O Gabriel Magalhães também não jogaria na seleção inglesa, tá? Lembrando que o Gabriel joga no Arsenal, então jamais ele jogaria em qualquer seleção que fosse formada lá na Inglaterra. O Gabriel Magalhães não jogaria, tá? Vamos então pensando em zagueiros, tá? Falei do Marquinhos que jamais jogaria na seleção francesa. Então nós vamos pro Brasil. Chegando aqui no Brasil, nós temos Gustavo Gomes e eu separei o Alan Franco do São Paulo, tá? Por que eu separei esses dois nomes? Poderia trazer Júnior Alonso, poderia trazer diversos outros jogadores, mas quis separar aqui de jogadores que fizeram jogos recentes e tiveram boas atuações, tá? O Alan Franco, zagueiro que é estrangeiro, joga no São Paulo, e o Gustavo Gomes, que não precisa apresentação. Todo mundo já sabe que é um zagueiro que tem feito muito sucesso aqui no Brasil. Para mim, de novo, olhando para esta seleção aqui, onde você tem Murilo, onde você tem o Marquinhos, onde você tem o Gabriel Magalhães, os dois jogariam com tranquilidade na seleção brasileira. Sim, os dois jogariam na seleção brasileira. E os nossos zagueiros não jogariam nas seleções dos países onde eles atuam. E por que eu tô fazendo essas pontuações aqui? Porque muito se fala que o futebol brasileiro está deixando de criar os craques. Com a grande mudança de estrangeiros, aumentando o número de estrangeiros, o futebol brasileiro tem ficado mais pobre. Mas na verdade não é que o futebol brasileiro tem ficado mais pobre, é que nós não estamos nos atualizando. Aqui no Brasil, muitos dos times são bagunçados, então você não consegue tratar bem os jogadores. E lá na Europa, vários e vários times conseguem ser organizados, ter centro de treinamentos muito bons, terem campos, gramados muito bons. E aqui no Brasil sempre é uma bagunça. Então, o que nos diferencia dos outros é o puro talento. É a base do nosso futebol
que é diferente. Só que só isso não nos leva à vitória. Dá para perceber aqui que os nossos principais jogadores, principalmente na zaga, jamais jogariam nas seleções onde eles atuam. Mas vamos então para os laterais. Olhando para os laterais, eu separei o Angelleri e o Piquerez, tá? O Piquerez, para mim, assim, jogaria na seleção brasileira com uma facilidade gigantesca. Principalmente no Brasil, que nós temos diversos problemas nas laterais, né? Tentou o lateral do Flamengo, depois tentou o que vinha do Mônaco, e depois tentou o que vinha do Arsenal, depois tentou o que está no Botafogo. O Brasil foi tentando e tentando diversos laterais, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, e ninguém consegue se firmar nas duas posições. Separei o Angelleri também para mostrar porque o Corinthians tem feito boas atuações e principalmente contra o Palmeiras, muito elogiado o lateral do Corinthians, o Angelleri, que chegou e mudou a posição ali pelo Corinthians. Então, para mim, tanto o Piquerez quanto o Angelleri jogariam com tranquilidade na seleção brasileira. E aí, para falar dos laterais do Brasil, eles jamais atuariam nas seleções dos países onde jogam, tá? Então, se você pegar aqui, tudo bem, o Arana joga aqui no Brasil, né? O outro lateral que nós temos separados aqui, que é o Wesley, que também joga no Brasil, e de novo a repetição do Arana, nós não temos um comparativo. E por quê? Porque lá fora também não temos grandes laterais, nem direito e nem esquerdo, tá? Então, esse é um papel muito complicado para os jogadores do Brasil. Nós não conseguimos ter destaque nessa posição. Então, aí, para mim, essa seria de longe a mais fácil de quase qualquer lateral estrangeiro que joga no Brasil jogar na seleção brasileira. E os estrangeiros que jogam aqui no Brasil, nós não estamos falando da nata do futebol ou dos melhores, como acontece com os brasileiros que jogam na Europa. Quando vão jogar na Europa, na maioria das vezes, são o extra classe, o extra talento do Brasil. E mesmo assim, esses caras não chegam bem na seleção. Vamos então para o meio-campo. Separei 4 jogadores aqui, né? Tá, eu fiz uma formação num 4-4-2. Tô falando de Richard Rios, de De La Cruz, Rodrigo Garro e Arrascaeta, tá? Não preciso nem falar de Arrascaeta, tá? Todo mundo aqui acredita que queria que o Arrascaeta jogasse na seleção brasileira. Principalmente se você comparar essas duas seleções, onde tinha Joelinton, tinha o Rafinha, tinha o Vini Júnior tentando fazer meia, tinha o Matheus Cunha. Na outra seleção também, mesma coisa, Bruno Guimarães. Você olha para até o Gerson aqui, ele fica em segundo plano. Então, para mim, todos, Richard Rios, que vem fazendo um bom papel na seleção da Colômbia, chegou até a final da Copa América. O Arrascaeta e o De La Cruz, que vem jogando muito bem pelo Flamengo, também jogariam na seleção brasileira. E os nossos meio-campos que jogam lá fora, por exemplo, o Joelinton, jamais o Joelinton jogaria na seleção inglesa. Se você pegar o Bellingham, que praticamente faz a mesma função, nem de longe, assim, ó, nem de longe daria para fazer qualquer comparativo. Se você pegar aqui na outra formação, o Bruno Guimarães, que também joga na Inglaterra, não jogaria na seleção inglesa. Não chegaria nem a ser convocado, muito provavelmente. Então você tem aqui um problema de desnível e de desbalanceamento dos jogadores. O Brasil não consegue mais reunir os grandes craques em grandes times. E aí aqui você percebe as diferenças de Europa para o Brasil. A Europa leva os nossos melhores jogadores e o Brasil tenta buscar aqui na América do Sul os melhores jogadores. E por incrível que pareça, esses jogadores já jogariam na nossa seleção. A seleção brasileira está defasada. Então vamos ver se com a chegada, né, do Ancelotti, a seleção brasileira ganha novos ares, novas esperanças de um bom futebol. Vamos falar então dos outros jogadores, tá? Falei do meio-campo, vou falar do ataque, tá? Olhando para esse ataque aqui do Brasil, onde tinha Rodrigo, Vini Júnior, o próprio João, e aí você olha aqui também o Joelinton, que era atacante, depois foi para meia. Você tem aqui Rafinha, você tem o próprio Matheus Cunha, que era centroavante. Dos países onde esses jogadores jogam, os seus principais atacantes ou os seus principais centroavantes. Vocês acham que o Vini Júnior jogaria na seleção espanhola, hoje que é considerada uma das melhores seleções do Brasil, com o Yamal, com vários jogadores, com o Gavi, vários o Pedri, vários jogadores espanhóis jogando bem na frente da seleção espanhola? Você acha que o Brasil conseguiria colocar Rafinha ou o próprio Vini Júnior
para jogar na seleção da Espanha? O Rodrigo, para mim, ele é um jogador que muita gente fala bem, mas para mim é um dos jogadores mais fracos em atuação na seleção brasileira. Jogando lá no Real Madrid pode ser que crie grandes jogos, mas na seleção brasileira ele não tem a menor chance de jogar, por exemplo, na seleção da Espanha. Não dá para se comparar. E aí eu decidi separar dois aqui que eu acredito que sejam unanimidade no Brasil. Tanto o Cano quanto o Verratti. Ah, mas o Verratti joga no Vasco, pô. O time do Vasco vem mal nas últimas temporadas, sim. Ah, mas o Cano não é novo, como o Verratti também não é. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer um desses dois jogaria com uma tranquilidade absurda no ataque da seleção brasileira e fariam muito, mas muito a diferença. Diferente dos nossos atacantes, que eu tenho certeza que não seriam convocados e nem jogariam nas principais seleções de onde eles atuam, tá? Este comparativo de Brasil e Europa mostra o quanto o nosso futebol, no geral, né, o nosso futebol brasileiro tá atrasado em relação ao da Europa e como a nossa seleção brasileira está defasada como jogo. Nós não conseguimos reunir mais os melhores jogadores para estar atuando na seleção brasileira. Com a chegada do Ancelotti, isso deve mudar. Ele é um cara que costuma se adaptar ao que tem, costuma jogar mais ou menos dentro das características que os seus atletas o oferecem. Mas acredito que ele tem muito boa vontade, principalmente com os grandes jogadores, tá? Ele consegue controlar elencos grandes e elencos com grandes estrelas, que eu acho que esse é o principal problema do Brasil hoje, né? Essa falta de controle do vestiário, principalmente falando de Neymar, Vini Júnior, Rafinha, vários jogadores muito grandes que quando chegam na seleção brasileira não conseguem mostrar nem o mínimo futebol. E esse comparativo serve para mostrar a diferença do nosso futebol e o futebol das principais seleções do mundo. Chegando à Copa do Mundo aí, nós temos que rever vários dos nossos conceitos. A mudança pela estrutura, já começando pelo técnico, é um passo, talvez, na direção certa. Porque se nada for feito nos bastidores em melhorar o nosso nível de arbitragem, melhorar o nosso nível de estádios, de estrutura, de CTs de treinamento, até mesmo de organização dos clubes, onde devem mais do que pagam, devem mais do que recebem, compram jogadores e direto tem problemas de transfer ban. Dá uma olhadinha na Europa, quantos times que recebem esse tipo de punição. Então, o Brasil não é só porque os estrangeiros jogam aqui, porque o técnico não é mais brasileiro, ou porque nossas categorias de base não formam mais grandes atletas. O problema é muito, mas muito maior. É a estrutura que não dá chance para que bons jogadores, para que grandes atletas sejam formados e o Brasil tem a sua seleção renovada e aí jogando muito bem. Para mim é simples, basta resolver o problema de organização e gestão, que parece simples, né? Mas no nível de futebol nosso e no nível de problemas que o Brasil enfrenta na parte política e na parte de gestão, é quase impossível de resolver. E você aí, o que achou dessa seleção de jogadores que jogam aqui no Brasil e jogariam na nossa seleção e os nossos jogadores que jamais jogariam nas seleções dos países onde eles atuam? Você acha que eu tô certo, tô errado? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E o que você acha que melhoraria o nosso futebol ou a nossa seleção em busca do Hexa? Será que o Brasil consegue com Carleto Ancelotti como novo técnico e as novas lideranças? Tem gente que já disse que o Casemiro vai voltar para a seleção e ele tem jogado até bem lá no time atual. Um abraço e eu fui!